Olá, bancárias e bancários, estamos aqui em mais um Momento Bancário, bem-vindos todas e todos. E hoje a ideia é falar um pouquinho sobre a Casa da Mulher Brasileira, o enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu sou Fernanda Lopes, dirigente executiva da Contraf CUT, funcionária do Banco do Brasil, atualmente na nossa confederação, a Contraf. Vou apresentar aqui minhas companheiras que vão fazer esse debate, essa conversa aqui comigo hoje. A Nana, que é da FETEC São Paulo, e a Denise Motadal, que está no Ministério das Mulheres, na Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Ministério. Então, para passar primeiro, para dar um oi aqui para minhas companheiras, Nana. Boa tarde, todas, todos e todes. Eu sou a Nana aqui da direção da FETEC São Paulo, estou na pasta de políticas sociais. Sou uma mulher preta de pele não retinta e meu sangue é todo nordestino, sou filha de alagoanos. E quero dizer, saudar as companheiras aqui, a Fernanda Lopes, que a gente se encontrou, estava esse final de semana na Conferência Nacional dos Bancários, e a Denise Motadal também, dizer que é um prazer estar aqui com vocês duas. A Denise, eu já tive oportunidade de vê-la falando várias vezes na CUT, outro dia ali em Brasília, então, desejar uma boa conversa aqui para nós. E passar aqui para a Denise dar um oi, se apresentar um pouco, Denise, antes da gente entrar mais no tema aí da Casa da Mulher Brasileira e das políticas que a gente vem tendo aí de enfrentamento à violência. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Anaide, a Nana. Isso, obrigada. Agradeço vocês, em nome da FETEC, da Contraf, para a participação do Ministério das Mulheres neste momento bancário. Para nós é fundamental essa oportunidade de diálogo, de apresentar as políticas que nós estamos elaborando, seja na área de enfrentamento à violência contra as mulheres, seja em geral, no sentido de enfrentarmos a misoginia, a discriminação em qualquer espaço, seja na vida privada, no espaço público, no mundo do trabalho. Bom, Denise, a gente sabe que finalmente temos aí um Ministério das Mulheres, algo que é uma luta de tantos e tantos anos de nós mulheres, e infelizmente nos últimos anos o que vinha acontecendo era um desmonte total, não só da política de mulheres, mas de uma série de políticas, principalmente de cunho social, e acho que um resultado do que a gente viu agora no último anuário foi, mais uma vez, o aumento da violência contra a mulher, que é um dado que sempre nos choca, são dados já índices altíssimos e que, infelizmente, não param de crescer, que a gente vem sempre falando aqui, é que o nosso entendimento é que temos que falar sobre o assunto, as pessoas têm que saber o que é violência, o que é assédio, até para ajudar nesse combate, para que a gente entenda o que é violência, o que é assédio, e de alguma forma que a sociedade se responsabilize por isso, tentando que esses números caiam. Mas a gente sabe que principalmente isso passa por políticas públicas, né? A gente não muda esses dados sem políticas públicas efetivas. Então, se você pudesse falar um pouco para a gente, foram vários avanços aí nos últimos meses, vários anúncios de finalmente políticas que vão andar. Então, como é que está esse enfrentamento que você vem pensando aí nos últimos meses e para o futuro? Olha, Fernanda e Nana, para nós é importante, antes de falar da política que nós estamos desenvolvendo, de diversos projetos e ações no enfrentamento à violência, ou então na busca da igualdade no mundo do trabalho, nós analisarmos um pouco, e eu acho que você já deu esse gancho, Fernanda, que é o gancho do desmonte das políticas públicas, o porquê e como chegamos até aqui. Né? Por que e como chegamos até aqui? Porque há esse indicador tão forte, resultado da última pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de aumento da violência contra as mulheres no trabalho, por conta do assédio sexual, a violência doméstica, os feminicídios. Bom, acho que algumas questões que eu gostaria de tratar aqui, para depois falar um pouco do o que fazer, eu acho que é fundamental,
porque é o resgate da nossa história e da história das políticas públicas no país. Bom, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública já faz algumas indicações do como chegamos até aqui, e outras eu vou complementar um pouco mais com a avaliação que nós fazemos aqui no Ministério. Bom, o desfinanciamento das políticas públicas de proteção à mulher na gestão anterior, nós tivemos um desmonte forte, e basicamente os poucos serviços que de forma fragmentada foram sendo implementados, quando eu falo de serviços, estou falando de centros de referência da mulher, Casa da Mulher Brasileira, foram feitos por meio de emendas parlamentares. Então, as políticas para as mulheres ficaram diluídas dentro de um Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Nós assumimos o Ministério com um orçamento de 23 milhões. Para vocês terem ideia, a construção de uma Casa da Mulher Brasileira custa 15 milhões, a construção, sem falar na manutenção de todo o funcionamento. Foi a menor alocação orçamentária dos últimos 10 anos nas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Teve o impacto da pandemia, do Covid-19, nos serviços públicos em geral, mas em especial nos serviços de acolhimento e proteção às mulheres, desde a redução dos horários de funcionamento somente online, até a falta de equipes adequadas, a ascensão dos movimentos ultraconservadores motivando crimes de ódio com pauta na discriminação às mulheres negras, discriminação às mulheres em geral, à população LGBTQIA+, então o aumento do racismo estrutural, da lesbofobia, da homofobia, da transfobia. O foco dos setores ultraconservadores nas questões de igualdade de gênero, elegendo como inimigo principal quem falava de igualdade de gênero, sem levar em consideração que isso traz uma cultura de mais respeito, de paz, e contribui com a redução da violência contra as mulheres, mas isso não foi levado em consideração. E uma reação desses setores conservadores à tentativa das mulheres de romperem com os estereótipos que delas se espera. O desmonte de organismos de políticas para as mulheres, então, com raras e honrosas exceções de governos estaduais e prefeituras que resistiram e mantiveram a construção de serviços próprios estaduais ou municipais de atendimento às mulheres em situação de violência, houve um desmonte muito grande, foram extintas coordenadorias, secretarias municipais e estaduais de políticas para as mulheres, e, finalmente, eu não poderia deixar de falar no maior armamento da população. Então, a sociedade civil passou a ter acesso às armas, com liberação, com aval de uma política pública, da política de Estado, e isso fez com que muitas mulheres pagassem com a vida esse acesso mais flexível ao porte de arma, porque quando os civis têm acesso às armas, a gente sabe que essas armas acabam não servindo para proteção. Elas acabam ou caindo na mão da criminalidade, a criminalidade recupera essas armas, ou ela é utilizada em desavenças entre vizinhos e entre familiares. Infelizmente, é isso. Então, também isso contribuiu, o maior armamento, para que houvesse um crescimento da violência contra as mulheres. Então, é com isso que nós estamos lidando. Não é pouca coisa. É um caldo de cultura que precisa ser revertido com um trabalho muito intenso e muito profundo. Lembrando, inclusive, né, Denise, ontem, inclusive, foi aniversário, né, da Lei Maria da Penha, que é um importante marco para nós brasileiras nesse combate. É uma lei que é uma das melhores leis do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher, mas que ainda tem dificuldades para ser implementada na prática, né? É o que o governo vem falando muito, né? O Lula, em várias ocasiões, citou que a lei sozinha não serve para nada no papel, mas que a lei ela é feita, não existe lei que funciona ou não funciona. Ela tem que funcionar, e para isso ela tem que ter instrumentos que façam funcionar, né? Que os órgãos funcionem, que todo o sistema funcione. Mas vou passar aqui para a Nana
fazer também uma pergunta, uma fala. Durante esse período da pandemia, as mulheres foram as mais prejudicadas e as que mais perderam o emprego, né? E nós, por exemplo, bancárias, uma parte de nós acabou ficando em home office, né? Quem tinha comorbidades, por exemplo. Quando nós voltamos para dentro dos lares, e com uma parte dos maridos também nos lares, a violência contra a mulher também aumentou muito, né? E o fato do ex-desgoverno também tem incitado tanto essa questão de colocar os homens contra as mulheres, né? Essa questão do patriarcado ter se reafirmado com tanta força, né? E o fato da gente ter voltado para casa e estar cada vez mais conectado à internet ajudou o índice de violência contra a mulher a crescer muito. Então, houveram também, é claro que separações, teve algumas mulheres que conseguiram que os homens saíssem dos lares, né? Mas com isso, algumas perderam o emprego, muitas, na verdade, perderam o emprego durante esse período, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso, como é que ficou essa questão da perda dos empregos das mulheres, né? E o aumento da violência com todo mundo voltando para casa, né? Teve uma mudança muito grande, né? Antes todo mundo saía, de repente ficou todo mundo dentro de casa, né? E a mulher ainda com a questão do cuidado com os filhos. Antes os filhos iam para a escola, durante a pandemia ficou todo mundo dentro de casa, né? Aí ela tem também que lidar com essa questão da educação das crianças, né? Gostaria que você comentasse um pouco também. Sim, Nana, porque na pandemia, isso ainda não foi superado, como você muito bem falou, muitas perderam o emprego e não voltaram ainda ao mercado de trabalho, que lentamente volta a se aquecer, então muitas ficaram desempregadas e sem nenhuma possibilidade de renda. Aconteceu algo que foi a explosão ou a explicitação de algo que a gente já falava há muito tempo. Então, quando a gente falava, né, eu venho do movimento sindical, fui dirigente do Sindsaúde São Paulo, fui dirigente da CUT, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde, e nós, no movimento sindical, já falávamos em dupla, em tripla jornada das mulheres, porque além da jornada doméstica e da jornada no mundo do trabalho oficial, ainda tem a militância, né, para as mulheres que são sindicalistas. Então, a gente falava em até tripla jornada de trabalho. Isso explodiu na pandemia. Então, o nível de exaustão das mulheres, a demonstração de que quem estava nos trabalhos mais precarizados eram as mulheres. Sim. Então, eram as mulheres que não podiam cumprir o fique em casa, porque eram trabalhos precários e elas precisavam sair para vender seus objetos, seus mantimentos, suas produções, e muitas vezes não tinham público que comprasse esses produtos, mas, ao mesmo tempo, tinham que ir à luta para as ruas, tentar vender no comércio ambulante ou encomendas. As festas pararam de acontecer, então muitas mulheres que trabalhavam nessa área de costura, de elaboração de doces, de bolos, sofreram com isso, foi muito gradualmente que isso foi voltando. Então, muito do que a gente falava, né, aquela nossa afirmação de que as mulheres estão nos empregos mais precarizados, que as mulheres têm uma tripla jornada, explodiu de uma forma que se tornou assim inegável, né? Acho que só quem é muito negacionista pode negar o sofrimento das mulheres tentando conciliar. Quem pôde ficar em casa, né? Quem era uma pessoa que tinha um emprego formal e pôde ficar em casa, o esforço para conciliar o trabalho em home office, o cuidado com os filhos, a alimentação da família, a limpeza da casa, com muito pouca divisão do trabalho com seus parceiros. Muitas são mães solo, então são mães solos onde creches e escolas fecharam, não puderam contar com esse
suporte, porque precisou fechar também as creches e as escolas, e, ao mesmo tempo, tentando sustentar, alimentar, manter sua família em uma situação funcional, socialmente funcional. Então, assim, isso mostrou mesmo, né, que é fundamental uma política de cuidados, que o Estado assuma uma política de cuidados. E nós temos um grupo de trabalho interministerial, onde a secretária da Política de Cuidados, Laís Abramo, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e a secretária Rosane Silva, que é aqui do Ministério das Mulheres, secretária de Autonomia Econômica, está participando, para que nós possamos elaborar uma política de valorização dos cuidados. Não só valorização dos direitos da mulher, que tem as responsabilidades dos afazeres domésticos, como também uma política de Estado que apoie essa mulher e apoie trabalhadores, que são pais, que são homens, que precisam também de uma política de Estado, até para que essa divisão seja mais justa, essa divisão de tarefas, porque isso levou as mulheres à exaustão, a problemas de saúde mental, a estresse, como você disse, separações, né? Os casais se deram conta de uma situação bastante delicada, bastante difícil de convivência cotidiana ali, né? Em confinamento social, em isolamento social, e essa questão da divisão de tarefas aparecer como algo extremamente reportado à responsabilidade exclusiva das mulheres, e muitas mulheres não lidaram com isso como algo, e fizeram bem, né, como algo normal, e começaram a questionar, a pedir parceria, a pedir, né, a reivindicar a divisão de tarefas, e isso ocasionou uma série de divergências mesmo entre os casais. Eu queria só fazer uma observação. É claro que o número de armas na mão dos civis aumentou muito, e essas armas, elas vão para a mão dos homens, né? É claro. Então, as mulheres se tornam muito mais vulneráveis. Eu vinha de manhã, eu apanhei o metrô junto com a minha filha para vir para o trabalho, e aí eu estava... Primeiro que, assim, na hora de você... A gente sofre violência o tempo todo, em todos os lugares, porque nós somos mulheres o tempo todo, além de mulheres trabalhadoras, né? 24 horas por dia. Mas na hora de entrar no trem em horário de movimento, os homens já vão com a força física, que é maior que a nossa, né? E ocupam todos os assentos. Mas em algum momento eu estava passando, dando uma olhada no Instagram, e aí teve uma jovem de 16 anos que estava fazendo uma viagem num ônibus intermunicipal, e, se eu não me engano, em Minas. E uma viagem de um certo tempo, eu sei que ela sentou um homem ao lado dela, e quando ela dormiu, ela fala que sentiu o peso de um braço na perna dela. E aí ela acordou, só que essa moça, ela é lutadora de arte marcial, ela deu uns socos no cara, e depois ela conseguiu dar um mata-leão nele, até tem fotografia dele na internet, que ele está machucado. Mas para nós, assim... o tempo todo os homens sendo reafirmados de que eles podem, né? Eles podem fazer isso, né? Agredir as mulheres, assediar as mulheres, né? E a gente precisa, então, intensificar muito mais um trabalho no sentido de que não é não, né? E não é porque eu estou ali, ela estava vulnerável, dormindo, tal, mas o cara resolveu assediar. E nesse contexto, dizer que nós não somos obrigadas a aprender a nos defender, né? Ao invés disso, nós precisamos ser respeitadas. E eu penso que a gente tem que difundir muito mais isso, tem que fazer esse diálogo com muito mais frequência com os nossos parceiros, homens, e outras mulheres também, e dizer que... Falando um pouco aí da Lei Maria da Penha, em 2009, 59% das mulheres que sofreram agressões eram mulheres negras, né? E agora em pesquisa recente, esse dado caiu para 45%. É um pouco isso, né? Depois eu gostaria, se você tivesse um dado sobre a questão da patrulha da Lei Maria da Penha,
onde é que ela acontece, onde é que ela aconteceu mais. Eu gostaria que você pudesse dar esses dados também. Denise, até antes de te passar o gancho, já que a Nana falou um pouco da patrulha da lei brasileira, queria aproveitar para a gente entrar no tema aqui da Casa da Mulher Brasileira. E aí, tanto as patrulhas da Lei Maria da Penha quanto a Casa da Mulher Brasileira foram medidas que o Lula anunciou em 8 de março. E queria que você falasse um pouco. A gente sabe que a primeira unidade foi inaugurada lá pela Dilma, e depois a política de mulheres ficou muito abandonada, né? Tá, há uns bons anos agora a gente vem retomando. E a gente sabe que é uma casa que é uma inovação mesmo. A ideia é todo o atendimento voltado para as mulheres, então psicossocial, a delegacia, juizado, defensoria pública, promoção de autonomia econômica. A ideia é realmente um lugar que atenda essa mulher, que uma mulher que sofreu violência, ela consiga, a partir dali, encontrar um ponto de apoio para retomar a sua vida, que a gente sabe que não é fácil retomar a vida depois de uma agressão, depois de uma violência, inclusive violência econômica, que essas mulheres passam demais, né? Então, para a gente falar um pouco dessas medidas da Casa da Mulher Brasileira, da patrulha da Lei Maria da Penha, e como é que vai funcionar isso? Eu acho que as duas questões se somam, né? A questão de como implementar a Lei Maria da Penha e sobre o projeto da Casa da Mulher Brasileira. Eu acho que as duas ponderações, questões que vocês apresentaram, elas estão muito articuladas. Por quê? E eu vi que a Fernanda está craque em Casa da Mulher Brasileira. Ela já sabe todo, né, a diversidade de serviços e de entes que compõem a Casa da Mulher Brasileira. É exatamente isso, Fernanda. A Casa da Mulher Brasileira, ela é um serviço inovador, multidisciplinar, que garante atendimento multiprofissional para as mulheres em situação de violência, com esses serviços de vara de enfrentamento à violência doméstica, defensoria pública, Ministério Público, delegacia da mulher, atendimento social e psicológico, trabalho na área da autonomia econômica para que a mulher tenha uma independência financeira e se liberte da situação de violência, e abrigamento por até 48 horas. Elas não são abrigos de longa permanência, abrigos sigilosos, porque esses, né, nem têm os endereços divulgados, mas elas são espaços que abrigam as mulheres por até 48 horas em situações de emergência, e aí aquela mulher ou vai para uma casa-abrigo ou retome, reestrutura sua vida de outra forma, num outro espaço distante do agressor, mas não necessariamente em uma casa-abrigo. E isso é ajudar, é contribuir para a implementação da Lei Maria da Penha, porque, sim, a Lei Maria da Penha é uma das mais avançadas do mundo, e ela não fala só de serviços de acolhimento às mulheres em situação de violência ou de punição dos homens agressores, ela fala também em prevenção, em mudança da cultura, em abordar com o viés educacional nas escolas uma cultura de igualdade de gênero e de respeito. Ela fala em prevenção também. E as Casas da Mulher Brasileira ajudam a consolidar a Lei Maria da Penha. Se você coloca todos os entes no mesmo espaço, não somente para facilitar a vida da mulher, para que ela não fique transitando de um local para o outro em busca de atendimento, mas também para que o caso daquela mulher, aquela situação, seja dialogado com um viés interseccional, multiprofissional, abordando as várias possibilidades de atendimento para ter um diagnóstico e mais, um acompanhamento, um monitoramento daquela situação até que a mulher saia da situação de violência definitivamente. Elas, no último período, tiveram muito pouco avanço, né? Avançaram muito pouco no Brasil. Nós temos somente 7 casas da mulher brasileira em funcionamento, nós temos ainda 3 casas da mulher cearense, 2 da mulher maranhense, mas são governos estaduais que, por política própria, impulsionaram as políticas para as mulheres, mas os modelos de casa da mulher brasileira são só 7. Uma política que foi lançada em 2013, a gente vê
né, o tempo de atraso. Então, agora, qual é a nossa proposta? Nós implantaremos 40 novas casas da mulher brasileira, em parceria com o Ministério da Justiça, dentro do PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança Cidadã do Ministério da Justiça, e relançamos o programa pelo Ministério das Mulheres, no dia 8 de março, o presidente Lula e a ministra Cida Gonçalves, o Mulher Viver Sem Violência. E ali, dentro do Mulher Viver Sem Violência, nós estamos retomando também todo o debate, formulação de implantação das unidades móveis, de fornecimento de viaturas, para fortalecer as patrulhas Maria da Penha, porque é fundamental que essas patrulhas estejam equipadas. Estamos debatendo, está chegando aí a Marcha das Margaridas, estamos debatendo com elas, porque elas estão reivindicando atendimento para as mulheres ribeirinhas, não só unidades móveis, como barcos. Então, estamos retomando uma série de políticas que foram interrompidas, né? Não foram só interrompidas, houve um desmonte de tudo. Então, isso vem sendo agora reavaliado. E estamos reestruturando o Ligue 180. Nós temos também o Ligue 180 por WhatsApp, sabe, agora. Então, isso também é bastante importante, porque as mulheres podem contar com o Ligue 180 por WhatsApp. E, além de poderem contar com o Ligue 180 por WhatsApp, que eu acho que é fundamental, nós estamos querendo que o Ligue 180 não seja só um canal para registrar denúncias, seja um canal de acolhimento, de informação, com um banco de dados atualizado em todos os direitos que a mulher tem, quando ela vive um assédio no trabalho, porque nós estamos também tentando aprovar a Convenção 90 da Organização Internacional do Trabalho, que coíbe, previne e pune o assédio sexual no trabalho. Além disso, o presidente Lula sancionou uma lei que prevê uma política de enfrentamento ao assédio sexual na administração pública. Nós temos um grupo de trabalho interministerial, coordenado pelo Ministério da Gestão e Inovação, que irá formular uma política de prevenção, de coibição do assédio na administração pública, porque a luta por igualdade, ela precisa estar em todos os ambientes, né? No espaço privado e no espaço público. Então, esse debate do enfrentamento ao assédio sexual por meio de legislação, que o 180 seja um canal também de informação e acolhimento e mais, monitoramento dos casos. A gente precisa saber o que houve com aquela mulher que telefonou há um mês atrás dizendo que estava sendo espancada ou que estava sofrendo violência sexual. E não existe esse acompanhamento. Então, nós estamos preparando uma nova e grande licitação do 180 para que ele seja, de fato, o serviço adequado. Porque hoje ele é um serviço que não responde às nossas expectativas, na verdade, às necessidades das mulheres. Então, nós estamos melhorando o Ligue 180 a cada dia, mas a melhora final vai vir com uma nova licitação, onde nós, né, o Ministério das Mulheres, será gestor do contrato. E, por último, nós estamos construindo, aqui tentando falar, né, num pouco tempo, as coisas que a gente está fazendo, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. Ah, que legal. Porque isso tem que envolver os vários ministérios, os estados e municípios e a sociedade. Então, nós faremos escutas com entidades da sociedade civil, com certeza a Contraf será convidada, né? Faremos escutas com entidades da sociedade civil para receber contribuições na formulação e implementação de um plano nacional de combate ao feminicídio. E ontem, nos 17 anos da Lei Maria da Penha, nós lançamos uma campanha contra a misoginia, né? Eu quero aproveitar para pedir que o pessoal acompanhe as redes sociais do Ministério. No Facebook é Ministério das Mulheres, no Instagram é min.mulheres, min de ministério com M no fim, min.mulheres. Nós lançamos uma campanha contra a misoginia, porque aí a gente volta à raiz do problema. Por mais serviços que se façam para acolher, atender, orientar as mulheres em situação de violência, inclusive para que a situação não se agrave, não se torne um feminicídio, por mais que se faça, nós faremos,
precisa mudar a cultura. É fundamental que o movimento sindical e vocês, bancárias, são pioneiras. Né? Vocês fizeram o projeto Basta, enfrentando não só o assédio, a violência no trabalho, mas acolhendo, atendendo mulheres em situação de violência doméstica, orientando gerentes, gestores a como lidar, né, acolher, apoiar mulheres em situação de violência doméstica. Então, o movimento sindical precisa mais disso, precisa fazer mais esse debate, porque a sociedade precisa fazer esse debate de enfrentar, né? Misoginia é uma palavra diferente, o ódio, a aversão, o desprezo pelas vidas das mulheres. Então, é nessa linha que o Ministério das Mulheres vem trabalhando na busca de igualdade e respeito. Bom, Denise, muito obrigada. Sempre falta tempo, né? A gente vem marcando vários momentos bancários falando aqui sobre as mulheres, inclusive a Rosane Silva esteve conosco aqui também, porque sempre falta tempo, é um assunto do maior interesse, mas quero agradecer demais. Falta tempo, e tem também uma pauta para ser explorada, que é a violência de gênero na política. Sim. Que nós temos um grupo de trabalho que vai formular uma política nacional. Pois é. A secretária Carmen Foro, que é a secretária da participação política, da área de participação política e relações institucionais, à frente disso, eu como adjunta dela nesse grupo de trabalho, estamos também com essa agenda da violência na política, que não é só na política partidária, é no sindicato, é nas organizações da sociedade civil, não é só nos partidos, né? Que a mulher que é líder e que assume a vida pública é agredida. Que é um outro tema, a gente pode já marcar um outro momento bancário, importante mesmo falar sobre isso. Mas hoje, bom, agradecer demais sua presença, sempre uma ótima contribuição. Ia falar do Basta, mas você já falou aqui por nós. Eu falei do Basta, e você falou da Casa da Mulher Brasileira. Estamos juntas, né? As políticas todas de mulheres é isso, sempre juntas e melhorando a vida de todas. É isso que a gente luta todos os dias para fazer, né? Então, agradecer, Nana, também sua presença aqui com a gente. E é isso. Esse é mais um Momento Bancário. Já fica agendado uma próxima pauta aqui, porque os temas das mulheres são muitos. Estaremos sempre aqui juntas para conversar. Agradecer todas as bancárias e bancários. Acessem o site do sindicato, Ministério das Mulheres no Instagram, acompanhem as redes. É isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todas. Obrigada. Todas e todos. Obrigada.